Estamos ao vivo já. Tá. Oi, bom dia. Estamos aqui numa edição inédita, sabatina, né? Sábado aqui do Tutameia, com uma pessoa muito especial que vai conversar conosco hoje sobre o Brasil, a história. Antes, falando aqui, ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Rosa Freire de Aguiar. Quem é a Rosa Freire de Aguiar, Eleonora? Não, melhor a Rosa se apresentar. Vai lá, Rosa. Eu me apresento? Te apresenta. Bem, enfim, eu sou carioca, que já é um ponto importante, numa televisão paulista. Não, enfim, eu sou jornalista de origem, trabalhei muitos anos em imprensa, no Brasil e depois na Europa como correspondente de jornais e revistas brasileiros. Depois, nos anos 80, eu larguei o jornal e comecei a trabalhar em editoras, e trabalho em editora até hoje, faço muito trabalho de edição, de tradução, de texto, enfim, um pouco de tudo, a gente só não vende. E eu sou também membro do Conselho Deliberativo do Centro Celso Furtado. Celso Furtado era meu marido, que morreu em 2004, e no ano seguinte foi criado um centro de estudos do desenvolvimento com o nome dele. E eu estou um pouco também ajudando lá, enfim, o centro desde essa época, e acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Legal. Rosa, hoje a gente queria falar com você aqui sobre o seu trabalho, sobre o Brasil, sobre você mora em Paris, fica mais tempo no Paris do que no Rio, imagino. Não, ao contrário. Na verdade, eu moro no Rio e eu tento passar uns 2, 3 meses por ano. Esse ano passei mais, porque eu estou com um trabalho lá específico, e eu tento passar uns 4 meses por ano lá. Na verdade, tanto faz, porque trabalhando com computador, com editora, às vezes as pessoas nem sabem onde eu estou, né? Mas eu tento ficar um pouco lá e um pouco cá. Tá. Então, Rodolfo, aqui é assim, a gente recebe telefonemas, é o nosso estúdio caseiro. Então, Rodolfo, continua aí enquanto eu vou pegar eu quero continuar até fazendo uma apresentação que eu devia ter feito antes de começar. Vou pedir uma licença, claro. Porque esse sábado, além de ser o dia especial de a gente estar recebendo a Rosa aqui, é o dia 21, dia de Tiradentes, que ontem foi citado de forma no discurso da pessoa que ocupa o cargo de presidente do Brasil, e muitos ficaram revoltados até com a forma como ele foi citado. Mas lembrando que hoje é o dia de Tiradentes, além de ser o herói brasileiro, é o patrono dos metalúrgicos, que fizeram hoje uma pequena homenagem a ele. E eu vou ler, então, esse texto que foi publicado pelos metalúrgicos de São Paulo hoje, né, dizendo: neste sábado, 21 de abril, prestamos homenagem a Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, herói brasileiro, patrono da categoria metalúrgica e símbolo da luta pela liberdade, contra a opressão, a tirania e a exploração das riquezas nacionais. Tiradentes, patrono dos metalúrgicos, uma categoria que nunca fugiu da luta por um Brasil melhor, representa nosso permanente desejo por um país independente, justo e desenvolvido para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Ainda temos muitas desigualdades. As populações pobres são excluídas e marginalizadas. A classe trabalhadora é explorada, tanto no campo quanto na cidade. As manifestações populares, sociais e sindicais são reprimidas, e as conquistas históricas e os direitos continuam sendo ameaçados. Mas a luta de resistência continua. Então, tendo isso como inspiração, mas acho que é importante para todos nós, né, no momento do Brasil de hoje, lembrar um pouco também da nossa história, da história de luta, de resistência, né? Sem a menor dúvida. Eu nem sabia que Tiradentes era o patrono dos metalúrgicos. E, para ser sincero, eu estou fora de casa, estou acompanhando mal, não sei exatamente a referência que o cidadão em questão, aquele lá do Planalto, fez ao Tiradentes. Mas eu queria, quer dizer, isso é muito bonita a declaração deles, eu acho importante, mas eu queria lembrar também que hoje é a morte do Tancredo, né? E eu queria talvez pegar a coisa um pouco pelo Tancredo, quer dizer,
Tem muita gente que, na época, dizia o Tancredo não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Talvez não tivesse feito, talvez não iria fazer mesmo. Mas, naquele momento, foi um pouco, como é que eu posso dizer? O Tancredo foi um pouco o símbolo do que dava para fazer naquele momento. E eu acho que hoje a gente vai ter que ter esse pensamento de novo, o que dá para fazer agora para a gente salvar ainda os resquícios de democracia que nos sobram, que são mais do que resquícios, eu acho que são muitos ainda, mas sempre muito ameaçados. Quer dizer, as pessoas falaram muito, porque o Lula, você fica defendendo, soltar o Lula fez isso, fez aquilo. Claro que fez, claro que tem críticas a fazer ao Lula, sem a menor dúvida, mas não é mais questão de salvar ou não o Lula, de salvar ou não... Enfim, até o Aécio, até o Alckmin, quem for. Eu acho que a gente tem que pensar em salvar a democracia, que eu sinto que está muito esgarçada, muito, quer dizer, você vê para todo lado, você vê, ontem eu estava vendo agora, um outro vereador no Rio de Janeiro foi assaltado de uma forma brutal, que você não sabe bem se foi um assalto crapuloso ou não, mas, enfim, acabou morrendo uma pessoa. Esse clima de insegurança, esse clima de como é que eu posso dizer, de policiamento exagerado que está no Rio de Janeiro, pelo menos é visível, vai criando uma espécie de uma chapa de policialesca em cima do país que contamina a polícia, que contamina os delegados, que contamina o judiciário, que contamina as pessoas. E isso é muito ruim, quer dizer, isso vai minando a democracia. Quer dizer, eu acho que a gente tinha também que pensar nesse dia, no que o Tancredo fez ou não fez. O Tancredo não era um homem capaz de fazer as reformas que eram necessárias naquele momento, né? Ele teria que ter sido muito mais radical. Acabou que não foi ele, acabou que foi o Sarney, e o Sarney seria um menos radical ainda, né? Então, aí, enfim, foi a conciliação possível. Terá sido boa aquela conciliação há 30 anos atrás? Não sei. Talvez tivesse sido melhor, como se diz, sarjar o tumor, né? E vamos fazer uma limpa nisso e vamos começar do zero naquele momento que tinha tanta esperança, né? Tanta gente esperançosa. Eu não sei, a gente está numa situação complicada, que não sabe o que vai acontecer. Não sei, a gente estava falando agora há pouco sobre os candidatos a presidente da República. A gente sabe mais ou menos em quem não vai votar, né? Mas em quem eu, particularmente, em quem vou votar, até agora não dá para saber, né? Situação complicada o país está vivendo. Falando no Tancredo, ele era ali na época, como se falou, candidato possível, e ele deixou talvez uma mensagem que hoje talvez sirva até para os democratas, falar, não vamos nos dispersar, não é isso? Isso. Talvez isso seja uma mensagem que deva ser introjetado entre os que defendem a democracia no Brasil. Você tem toda a razão, quer dizer, a gente está novamente num momento de frente. Quer dizer, o que aconteceu naquele momento? Eu me lembro, eu estava na França nessa época, era correspondente no Jornal Brasileiro na França, e já um pouquinho antes, digamos, tinha aquela coisa de o que vai ser, depois da anistia, digamos, a anistia política de 79, digamos, a partir de 80, o que vai ser o Brasil daqui para frente em matéria partidária. Bom, então havia duas correntes. Havia a corrente frentista, que era do Arraes, que estava ainda no exílio, não tinha voltado ainda, e que achava que todas as pessoas de esquerda e a favor de uma redemocratização tinham que se filiar ou, de certa forma, se aproximar do PMDB. Ou seja, o PMDB visto como frente. E havia os individuais, digamos, no caso era Brizola, que também estava no exílio, estava mais ou menos voltando, ele e Arraes, os dois voltando, e Brizola via um projeto, não vou dizer personalista, enfim, mas um pouco eu quero recuperar o meu partido, que no caso era o PTB, até que o Golbery puxou-lhe o tapete, deixando a Ivete Vargas no PTB, e ele perdeu o partido e a legenda, né? E aí teve que criar o PDT e tal. Então, naquele momento, era uma discussão muito forte que havia no exterior, de saber se as pessoas que estavam exiladas ou que estavam fora e tal tinham que se reagrupar em termos de frente, que seria em torno do Dr. Ulisses Guimarães, no PMDB, ou ficar indo para outros partidos. Bom, ali houve um momento em que a frente venceu, quer dizer, mas, ao mesmo tempo, os outros partidos também começaram a aparecer o PT em 81, por aí, né? E que também foi um outro problema, quer dizer, deve haver um partido pequenininho nessa época e tal. Bom, foi assim, quer dizer, não adianta dizer o Brasil tem essas coisas que você depois vai ver se estão certas ou erradas. Agora, eu queria lembrar uma outra frase do Tancredo, que passa 30 anos e a frase continua muito atual, que era a que ele falava da dívida social, quer dizer, da dívida que o país tinha
com as pessoas mais pobres, ou com o Brasil mais desvalido. Gente, passaram os 30 anos e você não sabe se essa dívida vai ser paga algum dia. A meu ver, o grande trunfo, quer dizer, o que eu elogio no governo, pelo menos os 2 primeiros governos Lula, foi, ao menos, a gente ter alguém que pensasse no início do resgate dessa dívida. Quer dizer, alguém que pensasse que... O Celso conheceu o Lula não muitas vezes, mas eles tinham um contato, quando se encontravam, bastante longo. E ele dizia, o Lula, ele ficou muito feliz quando o Lula foi eleito, nós todos ficamos, e ele dizia, o Lula realmente é, sem sombra de dúvida, dos candidatos a presidente no país, digamos, desde os anos, talvez até o século XX inteiro, que mais conhece o povo brasileiro. Então, ele tem essa grande vantagem de conhecer e saber o que essa gente está vivendo, está sofrendo e tal. Ele começou a resgatar essa dívida, sem dúvida. Começou com várias políticas interessantes e tal. Para mim, a mais importante é a da política do salário mínimo, de aumentando mais do que aumentava antes, e da Bolsa Família, das alocações familiares também, né, sociais. Agora, você desmantela isso depois, e até para você botar nos trilhos de novo, é muito complicado. Eu acho que a gente... sei, talvez para os netos, novamente, a gente vai dizer isso. Para os netos, novamente, quem sabe. É muito ruim, né? Muito ruim a gente recomeçar a pensar em termos de filho, de neto, porque para a nossa geração não deu. A nossa tem... Quer dizer, não é que nós tentamos, mas eu digo, a geração nossa ainda teve, e abaixo da nossa ainda teve, esse início de resgate dessa dívida social gigantesca que o país tem, né? Vamos ver se... A imagem externa do Brasil, você que fica... tem essa perspectiva do exterior. Como é que você avalia que estão nos vendo de fora para dentro? Bom, o Lula, a meu ver, está praticamente com a reputação praticamente intocável. Ele é muito conhecido, quer dizer, até porque é um nome fácil, talvez, de pronunciar. Lula, na França é Lula, bom, enfim, na Espanha é Lula, em Portugal, claro que é Lula, até em Londres é Lula, enfim, bom. E você vai na padaria e diz, seu país está meio ruim e tal, pois é. E o Lula, o que vai acontecer com o Lula? Ele vai ser preso, não vai ser preso? Outro dia eu peguei um chofer de táxi, chofer de táxi francês, e ele percebeu que eu era brasileiro. Eu falei para ele que eu era do Brasil. Ele começou a falar, o Lula, mas ele é o cara. Tem engraçado, ele é o cara. Depois dele veio aquela senhora, aquela dama, né? Ela também fez algumas coisinhas. Mas o Lula tem que ser, gente, vocês têm a chance de ter um líder popular que foi eleito. Isso o chofer relativamente politizado, como eles são em Paris, pelo menos. Vocês têm a chance de ter um homem que foi eleito. Nós, às vezes, outros países têm até lideranças populares. Aí ele citou o Valesca, o Valesca, o nome errado, oh, meu Deus do céu, o polonês. Valessa. O Valessa. Ele foi dizer assim, o Valessa já era popular, mas depois, curiosamente, ele foi eleito presidente e perdeu popularidade em 2 tempos. O Lula não, o Lula também é sindicalista. Ele tem uma imagem. Agora, o que a gente sabe, por outras fontes, evidentemente mais sérias, que é, no momento, o governo do Macron, que está longe de ser um governo de esquerda, de certa forma, pediu para congelar qualquer relação com o Brasil. Quer dizer, não faz nada. Enquanto tiver esse pessoal, essa turma aí, a gente não vai fazer declaração contra e tal, mas congela um pouco. E o diplomata sabe fazer isso, sabe congelar quando é o caso, né? Tratar com mais ou menos entusiasmo as demandas, enfim, deixar meio na gaveta e tal, enfim, isso eles sabem fazer. Né? E na França é isso, nos outros países eu não sei. Mas na França a situação é essa. E agora, na França tem, por outro lado, uma comunidade latino-americana e francesa, muito francesa, permanentemente ligada em seminários, em encontros, em manifestações. Manifestações de rua tem muitas, mas aí é mais puxada por brasileiro. Mas eu digo em nível acadêmico, quer dizer, nas instituições, na Sciences Po, que é a Escola de Ciências Políticas da França, que é uma das grandes escolas da França, que serve à elite, a Escola das Elites Francesas. Está tendo muita coisa lá interessante. No Instituto de Altos Estudos da América Latina, do qual o Celso foi professor, e vários outros latino-americanos, também está tendo seminários. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Não pode deixar morrer essa história no exterior. Tem que permanentemente
e lembrando, e falando, e vendo. Agora, quanto ao Lula se asilar, não, realmente eu acho que não tem a ver. Ele tem que dar a luta aqui dentro mesmo. É muito triste, mas ele tem que dar a luta aqui dentro. Só um pequeno intervalo para o nosso comentário. Estou vendo que está crescendo o número de pessoas aqui assistindo o programa. O pessoal está chegando. Aí é ao vivo? É ao vivo. Ao vivo e a cores, vixe, meu Deus, que emoção. Então eu queria convidar que emoção. você que está chegando aqui nessa conversa super legal com a Rosa Freire de Aguiar, que, enfim, compartilhe essa nossa conversa para que essas impressões, essas opiniões, esse debate chegue a mais gente. Então, breve intervalo, a palavra com você novamente. Comigo? O que você está fazendo, Rosa? O que eu não estou fazendo, né? Bom, enfim, como eu falei no início, para o Rodolfo, eu trabalho bastante para o mercado editorial, basicamente na Companhia das Letras. E estou lá fazendo, traduzindo e tal, sem parar. Acabei de fazer uma tradução um pouco caliente do Marquês de Sade, mas, enfim, é outra história. No momento, eu estou com um projeto que eu acho que vai dar certo. É muito trabalhoso, mas também muito prazeroso. Eu estou trabalhando com as cartas do Celso durante o exílio. Como vocês, talvez, os mais jovens, não saibam, em 64 houve um golpe de Estado. Hoje em dia eu prefiro dizer tudo direitinho. É bom. Com todas as letras. Houve um golpe, hoje em dia chamam cívico-militar. Para mim foi um golpe militar, mas, bom, enfim, pouco importa. E Celso, na época, estava no governo do Jango. Ele era o superintendente da Sudene, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada por ele no governo JK. E ele foi exilado. Havia uma instituição chamada Cassação dos Direitos Políticos e dos Direitos Cívicos também depois. Ele foi cassado, e aí a cassação significava 10 anos de cassação. Ele era um servidor público, que era como ele gostava de dizer, ele não dizia funcionário público, ele dizia servidor público, que ele sempre foi, aliás, inter alia. Celso nunca trabalhou para empresa privada, sempre só para a res pública, né? E ele foi, então, exilado. Ele não tinha mais como trabalhar no Brasil, e ele se exilou. Primeiro ele foi para o Chile, fez um seminário no Chile, tudo isso em 64. Depois ele passou o primeiro ano em Yale, na Universidade de Yale, como pesquisador, na área de economia, que era a área dele, enfim. E depois ele voltou para a França, em 65, no início do ano letivo de 65. Ele foi chamado pela Sorbonne, onde ele já tinha feito a tese dele em 46, 47, 48. Ele era doutor de economia pela Sorbonne. Voltou e virou professor, que ele nunca tinha sido na vida, mas gostou, e tinha jeito, ainda bem, porque precisava viver no exílio, né, de alguma profissão. E aí ele ficou, enfim, morou na França, nós ficamos lá. Eu conheci ele na França. Como é que vocês se conheceram? Parentes? Tem muita gente que diz que eu estava entrevistando o Celso, mas não estava. Foi uma feijoada. Foi uma feijoada para variar, porque eu acho que eu nunca fui a tanta feijoada na vida como no exílio. Uma boa feijoada, é um bom prato, né? Quer dizer, se qualquer coisa você põe mais água no feijão, você pode chamar mais gente, congrega muita gente, né? Um prato assim de congraçamento, ou faz mais arroz, ou faz mais farofa, enfim, um prato fácil de fazer. E foi numa feijoada de um amigo nosso que tinha 9 filhos, que também não era fácil. O Zé Maria Rabelo, que foi gerente de uma livraria brasileiro-portuguesa em Paris. Ele morava fora de Paris e ele fez uma feijoada. Ele começava a reunir amigos em grupos, pouco a pouco, porque não dava... Você pode imaginar que morando 9 filhos em casa, talvez na época tivesse 7, não sei, mas enfim, era muita gente. E aí foi nessa feijoada que a gente se conheceu. E aí você estava trabalhando como... Eu era correspondente do Isto É, da revista Isto É, a da época, que eu acho que não tem mais nada a ver com a atual, diga-se de passagem. A Isto É, que foi criada pelo Mino Carta, a quem, aproveito para render todas as minhas homenagens, porque eu acho dos grandes jornalistas da nossa época, seja aqui, seja na França, seja onde for, seja na Itália, seja onde for. E aí, na época, estava o Mino, logo depois da anistia, meses depois que eu conheci o Celso, o Mino criou um jornal chamado Jornal da República, que teve vida efêmera, infelizmente, e aí nós no exterior, nós acumulávamos. Então, eu era correspondente do Isto É e do Jornal da República. Foi mais ou menos na época que eu conheci Celso, foi nessa época. Então, vocês ficaram juntos
Uma enormidade de tempo. 26, 27 anos, 26 anos por aí, até ele morrer. Até ele morrer. E então, perguntando, você estava perguntando o que eu estou fazendo. Bom, então aí eu tive uma ideia, quer dizer, enfim, veio essa ideia. Eu estou trabalhando, desde que o Celso morreu, eu trabalho muito nos arquivos de Celso. Quer dizer, ele morreu em 2004, lá vão fazer 14 anos, eu fiz mais ou menos, uns 12 livros, reedições dele e sobre ele, quer dizer, nesses 14 anos. Eu trabalhei muito com a obra dele, eu conheço muito a obra dele, que eu leio, de vez em quando releio, enfim, mas eu conheço bem a obra dele. Às vezes, para mim, é um pouco difícil, eu não sou economista, tem certos livros ali dele, Teoria Política do Desenvolvimento Econômico, por exemplo, para mim é um livro difícil, mas, felizmente, eu pude ler várias partes desse livro com ele. Então, ele fazia ali, me dava o beabá e trocava em miúdos, digamos. E eu também trabalho com os arquivos dele, que os arquivos de Celso são muito ricos. E arquivo papelado, eu digo, porque a biblioteca, graças a Deus, já está arrumada lá no Centro Celso Furtado e tal, com acesso público. Aliás, aproveito para fazer um pequeno comercial. A biblioteca, ela está situada? Ela está situada no Centro Celso Furtado, num prédio no Rio de Janeiro, onde é a sede do centro, ali na Avenida Rio Branco. A biblioteca tem acesso público e está o catálogo todo online, quem quiser, enfim, bota lá, Biblioteca Celso Furtado. E uma coisa bacana que eu fiz na biblioteca foi, além dos livros do Celso, eu criei um banco de teses sobre o Celso, desde que ele morreu. Já tem umas 50 teses, mais ou menos, que estão praticamente todas online, em PDF. E eu criei também um banco de artigos acadêmicos sobre ele. Deve ter já uns 200 artigos, mais ou menos. Quer dizer, é um trabalho permanente, e às vezes eu deixo passar muita coisa também, não fico lá catando. A bibliotecária ajuda muito, ela faz, mas tudo isso está praticamente online. É uma produção imensa. É grande, a produção do Celso já é grande, ele escreveu uns 30 livros, mais ou menos, que estão traduzidos mais ou menos numa dúzia de línguas. Tem umas línguas exóticas, tem um livro em persa, que saiu, tem um livro em persa que é o Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Que é o... É um livro que saiu, foi muito engraçado essa história, se eu posso contar rapidamente. Ele foi depois do Khomeini, né, já com os ayatollahs, já na época do Irã, foi lá para 81, o Khomeini foi em fevereiro de 79, né, que ele voltou. E aí, o Celso, claro que não sabia, ninguém pediu autorização, ninguém pediu nada. Um belo dia nós estamos em Paris, toca o telefone. Eu não estava exatamente em casa, ele atendeu. Era uma moça dizendo que a casa do professor Celso Furtado, ela deve ter visto uma coisa que antigamente chamava catálogo telefônico, que hoje em dia também não existe mais. Bom lembrar, né? É bom lembrar, catálogo telefônico, era em papel, grosso, a gente botava, às vezes, debaixo do monitor do computador. A gente ainda tem aqui para isso. Catálogo telefônico, então. E aí ela, enfim, ligou e disse, olha, eu queria encontrar o senhor, nós traduzimos o seu livro. Celso, tudo bem, não era a primeira edição que ninguém tinha consultado. Isso aconteceu no Japão, aconteceu na China, foi em vários lugares, em Cuba, aconteceu em vários lugares. Aí o Celso disse, pelo menos eu gostaria de ter o livro, né? Ter uma curiosidade do livro. Ela embarcou, foi lá, e ela trouxe de presente, que era uma maravilha, uma caixa imensa de pistaches. Os pistaches, a guisa de pagamento. Os pistaches iranianos são uma delícia, um pistache grande, assim, carnudo, é uma delícia. Aí eu cheguei, na hora que, enfim, ela marcou o encontro com o Celso, eu cheguei, aí nós ficamos tomando vinho branco e comendo pistache, e foi muito divertida a conversa e tal. E ficou lá o livro, tem muitas histórias assim, de livros engraçadas. Mas o livro foi adotado depois, era o momento que as faculdades estavam se refazendo, e, naquele momento, o debate sobre desenvolvimento no Irã tinha muita força. Então, foi um livro bastante lido. Depois chegou a segunda edição, aí a gente já tinha contato com a editora, enfim. Ela era uma professora de economia da época do Shah ainda. E já um pouco em dissidência, mas calada, quieta, para não acabar lá naquela terrível SAVAK, né, que era a polícia política do Shah. Então, ela foi fazendo a tradução, ela traduziu metade do espanhol, metade do inglês. E, enfim, a gente, pelo menos, acredita que a tradução esteja ótima, mas é muito bonito o livro. O livro é muito bonito. Muito bom. O livro é muito bonito, porque não é o árabe, né? É outra língua, né? O farsi, né? E é muito bonito, assim. Ele vai também da direita para a esquerda, assim, mas é muito bonito. Então, tem umas curiosidades, assim. Mas, enfim, o que eu estou trabalhando é isso. Voltando às cartas do exílio, eu achei que valia a pena fazer, e vai ser primeiro uma seleção, e é muito trabalhoso, porque o volume
Eu acho que cartas sempre, correspondência, quer dizer, a coisa epistolar, sempre ajuda muito a você ver quem era a pessoa, quem não era. Quer dizer, não está me interessando tanto a correspondência mais pessoal do Celso, assim, com família. Se bem que também não tem muita. O que me interessa ali, está mais me interessando, é ver, como é que eu posso dizer, o debate, quer dizer, a ideia, o que vai mais ou menos nortear o livro, eu espero que enfim, o projeto é longo, enfim, eu tenho ainda um tempo pela frente, como é que eu posso dizer, é uma espécie de debate de ideias muito latino-americana, muito brasileira, mas também, no caso do Celso, na Europa, na segunda metade do século XX. É mais ou menos a ideia essa. Quer dizer, vem desde lá, o Celso foi exilado em 64, digamos, vem desde lá do finalzinho da CEPAL, assim que, por exemplo, a primeira escala dele, quando ele sai do Brasil em maio, ele passa 3 meses no Chile e fazendo um seminário, o Celso tinha trabalhado na CEPAL 10 anos antes, digamos. Então, ele faz um seminário em Santiago para rever a teoria do estruturalismo, que era a teoria de base da CEPAL, 10 anos antes, e faz um seminário reunindo intelectuais que estavam lá, entre eles os brasileiros, estava o Fernando Henrique Cardoso e o Francisco Vefort. Acho que tinha outro, mas eu estou mais com o nome desses dois na cabeça. Tinha chilenos, tinha um colombiano, chileno tinha vários. Esse eu me lembro. E depois, enfim, as ideias ali, eles debateram muito o problema da América Latina, do pós-guerra, da industrialização, do desenvolvimento econômico, da dependência dos países, ainda em torno daquela problemática de centro-periferia, que é mais ou menos o fulcro da ideia do debate da CEPAL. E eles, então, a partir dali, pelo que, aliás, eu ouvi do próprio Fernando Henrique, numa outra circunstância, ali, mais ou menos, foi uma espécie de nascedouro, digamos, não sei se, enfim, bom, não é morredouro, mas poderia ser nascedouro, não sei se usa essa palavra, da teoria da dependência. Nós estamos em 64, estou falando de 64, que o livro Fernando Henrique, se não me engano, é de 2 ou 3 anos depois, né? Enfim. E ali começa, quer dizer, é um seminário importante, eu quero dizer que é um seminário importante. Depois ele vai para Yale, chega na Sorbonne, e aí começa a vida dele de professor. 2 coisas eu queria, quer dizer, a minha ideia é mostrar um pouco como era esse debate intelectual. Tem um momento muito interessante entre 65 e 60... Eu posso falar? Pode falar. Entre 65 e 67, que foi feito um seminário por um chileno, Cláudio Vélez, que trabalhava na Chatham House. A Chatham House de Londres era uma espécie de think tank de Londres, ligado ao Foreign Office. E ele fez um seminário grande sobre a América Latina, esse chileno. Convidou um monte. Foi uma coisa assim, daqueles seminários antigamente não era hoje, tipo assim, que você faz um dia, durava uma semana, 10 dias, tinha programação paralela, era uma coisa bom. E aí, nesse seminário, vários deles se reuniram e Celso, que percebeu que o exílio não ia ser pequeno, ia ser longo, tanto que ele já falou isso em vários lugares, que ele se preparou para um exílio de pelo menos 10 anos, na verdade demorou mais, mas enfim. Então, eles resolvem, o Celso resolve, conversando com as outras pessoas, os amigos, criar ele chamou de clube, mas, enfim, bom, porque ele tinha criado lá nos anos 40 uma coisa chamada Clube dos Economistas, no Rio, muitos anos atrás, antes, que editou depois uma revista chamada Econômica Brasileira. Então, ele voltou à ideia de clube. Como ele estava numa pizzaria chamada Bianchi, se reunindo, ficou com o nome de Clube Bianchi. A ideia era, como é que eu posso dizer, era muito boa, é muito boa a ideia. Hoje seria um grupo do WhatsApp, quer dizer, seria mais do que isso, seria um grupo de 3 pessoas com 3 cliques de mouse. Na época era o seguinte, eles se inscreveriam uma vez por mês, comentando o que cada um estava fazendo e comentando o trabalho dos outros. E são, evidentemente, não são 10 linhas de WhatsApp, nem 15 de e-mail, é suculento, quer dizer, tem carta de 2, 3 páginas, muito livres, como é que eu posso dizer? Eles falam muito. Ninguém era figurão ali, era todo mundo trabalhando, pesquisador, fazendo e tal. Eles comentam com muita franqueza o trabalho do outro e contam o que estão fazendo. Ali é um mar de ideias. É um mar de ideias, você vê as ideias meio pululando ali. Quer dizer, essa parte é um pouco por aí que a partir daí, quando eu comecei a ler essas cartas que eu tenho lá em casa, é que eu comecei a ver que realmente a linha teria que ser um pouco essa do pensamento nascendo ali. É muito bonita a coisa de carta, que você vê, às vezes, as ideias nascendo. E, no caso do Celso, no caso dos outros, não, eles ficaram mais na América Latina. No caso do Celso, ele, a partir de 65, ele vai se enfronhando e se cercando cada vez mais
dos professores da França. Depois ele foi professor visitante em Cambridge, duas vezes ele foi professor visitante de Cambridge, depois ele foi para Columbia, depois ele foi para American. Quer dizer, então ele tinha, digamos, como é que eu posso dizer, ele tinha mais uma vertente, que era a vertente Estados Unidos e Europa. Quer dizer, tem uma hora que ele pensa muito Europa, muito quando começa a época de capitalismo transnacional, as transnacionais, que era como se chamava, as multinacionais, né? Ali começa muito o capitalismo transnacional, foi um dos temas em que ele trabalhou muito ainda nos anos 70. Então, no caso dele, não vai ser só a América Latina, dá para você abrir para o pensamento. Agora, é um fascínio, ele tinha correspondentes regulares, não, eu diria irregulares, mas constantes nesses 20 anos de carta. No Brasil, muitos, no Brasil tem muitas cartas trocadas, que eu me lembro assim, de cabeça. Tem Hélio Jaguaribe, Luciano Martins, Fernando Henrique, Ottaviani. Tem depois os exilados. Eu, aliás, queria falar uma coisa do exílio. Darcy Ribeiro era um meteoro, né? Tem carta que chega da Venezuela, daqui a pouco ele já está na Guatemala, daqui a pouco tem outra que ele está tentando se estabelecer no Peru, aí ele vai para o Chile. Darcy era uma coisa inacreditável. E é aquela coisa fantástica de Darcy, ele tem umas 3 cartas dele contando como é projeto de criar universidades. Quer dizer, o Darcy, olha, eu vou dizer, era uma mente privilegiada. Ele, o tempo todo, você lê as cartas, você vê aquele turbilhão assim, entendeu, dos miolos trabalhando. E ele, as do Celso também, deixa eu estar que você vê isso também nas do Celso. Mas o Celso um pouco mais reflexivo. Darcy ia passando aquelas ideias, até que ele teve que ir para o Brasil pelo problema da doença, mas enfim. Mas tem uns, eu diria, uns 10, 15 correspondentes latino-americanos com bastante frequência. Depois tem, evidentemente, os americanos, muitos americanos com quem Celso fez muito contato nos Estados Unidos, quando ele esteve em Yale, americanos um pouco mais liberal, digamos, né? E na Europa também, né? Na Europa também, os professores com quem ele conversava muito, tinha o Brodelli, tinha o Peru, o Pierre Mombega, que era uma grande figura, que, aliás, morou no Brasil nos anos... Acho que ele estava aqui, não me lembro, na missão da USP. Enfim, não garanto muito. Enfim, vamos ver, é um projeto... É um projeto de ideias. Aí, e é um turbilhão de cartas. Né? Eu mais ou menos fiz o cálculo. Então, lá no exílio, as cartas do exílio, desse recorte, digamos, eu me dei a pachorra de, pelo menos, eu peguei assim, aleatoriamente um ano aqui, o ano de 65, digamos, depois o ano de 72, fiz uma média, contei as cartas, me dei a pachorra de contar as cartas. Tem umas 500 por ano que ele recebe, quer dizer, deve dar umas... Tem cópias de várias que ele manda, eu devo ter umas 10 mil cartas pela frente. Eu virei cartomante. É isso, carta de... Quem sabe desse turbilhão aí não dê para fazer como as cartomantes, né? Ver você tem toda a razão, você tem toda a razão. A cara do Brasil, não? Quem sabe a gente tira ali uma carta, vai ser essa premiada, vamos ver. Agora, não, mas é uma coisa que... Mas isso tem, não tem? Claro que tem. Não, tem. Perfil do Brasil. Tem. O que tem que dar uma certa tristeza é que os problemas continuam aí, entendeu? Isso é que dá, você vê cartas de 30, 40 anos atrás, dos anos 70, dos anos 60, final dos anos 60. Tem uma... O Celso, quando saiu, eu fico um pouco sem graça. Eu posso falar as cartas? Eu fico um pouco... Tem duas vertentes que eu vou querer fixar nesse projeto. Primeiro, quando o Celso saiu do Brasil, eu não tinha ideia que ele era tão conhecido internacionalmente. Quer dizer, ele, assim que veio o golpe, ainda em abril, ele recebe telegramas de 3 grandes universidades americanas, Harvard, Columbia e Yale, chamando para ser professor nos Estados Unidos. Bem, ele acaba escolhendo Yale, porque ele queria fazer umas pesquisas no centro de desenvolvimento que havia em Yale, ele vai para lá. E tem os telegramas, eu tenho esses telegramas, eu também, isso. Então, quem está nos ouvindo, acho que nem vocês. Não sei se vocês lembram do telegrama. O telegrama tinha uma fitinha que era pacientemente colada pelo telegrafista, num papel assim, que eu estou com aquela fitinha que era produzida por um objeto chamado telex. Os mais antigos devem lembrar. E, então, eu colando aquelas fitinhas, e eu tenho os telegramas das 3 universidades. É muito, muito curioso isso. Eu vou ver se nesse livro dá para reproduzir, vamos ver. E Celso, enfim, escolhe ele. Bom, ainda no início do mês de maio,
sai uma matéria grande do New York Times, grande mesmo, com foto, na página à direita lá em cima, que é a página mais privilegiada, quem trabalha em jornal sabe, é sempre a página para lá em cima, com uma foto muito boa do Celso, muito bonita, uma matéria grande, de meio quarto de página, digamos. Não sei se o New York Times eram 8 colunas, digamos, tem 4 colunas, enfim, uma matéria com muito destaque, dizendo banido brasileiro vem lecionar nos Estados Unidos. Bom, quer dizer, ele era muito conhecido, Celso. Então, aí eu começo a ver a correspondência desse ano de 64, 5, digamos, tem umas cartas impressionantes. Tem uma que é um convite. Ele já está na França, meados de 65. Tem uma carta convidando ele para um colóquio. Não me lembro se era o Stanford, acho que era em Princeton. Não me lembro, uma grande universidade americana. Que tem as três pessoas que vão falar, digamos, os keynotes, como se chamava, que são o Theodor Adorno, o Erich Fromm e o Celso. Eu digo, gente... Que honra para o Theodor Adorno. Depois tem outra, por exemplo, que eu achei também bonita. Quem era muito conhecido também nessa época no exterior era Dom Helder Câmara. Era muito conhecido. E tem uma outra carta muito bonita, assinada pelo Martin Luther King, convidando Celso e Dom Helder, não sei se Dom Helder foi, para falar. Era um seminário também com um título assim, genérico, tipo assim, os direitos na América Latina, os direitos dos negros, das populações, os temas assim genéricos. E quem iriam falar era, quer dizer, o Celso iria falar um pouco como, digamos, outras categorias de brasileiros que eram discriminadas, não necessariamente os negros, mas enfim. E o Martin Luther King. O Dom Helder, eu não sei se foi ou não sei. Ele tinha ele era muito conhecido mesmo. Depois as coisas vão mais ou menos tomando rumo, ele vai para a França, se torna professor. Enfim, então é uma vida mais assentada. Mas, no início, ele era realmente... E razão pela qual, aliás, ele ser muito conhecido, é que ele assinou, a pedido, enfim, dos intelectuais americanos mais de esquerda, inclusive o Galbraith, que era muito amigo dele, assinou um manifesto, a gente está em 65, daquele governo horroroso americano, contra a intervenção americana na República Dominicana. E ali... O Galbraith era americano, o Celso não. Dependia de visto, era uma situação complicada. Ele começou a sentir que havia assim, uma certa torcida de nariz para renovar a vista. Ele acabou resolveu não ficar nos Estados Unidos e voltou para a França. Né? Mas era um momento muito rico. Agora, você vê os debates, quer dizer, estão lá debatendo desenvolvimento, distribuição de renda, reforma agrária. Você diz, meu Deus, ad nauseam, entendeu? Aquilo volta, os problemas não estão resolvidos. Dá uma certa melancolia, confesso. Ele também teve essa questão da nação, da nacionalidade. Apesar de ele falar do Brasil, era um tema que estava espalhado pelo mundo. Aquele momento de reforçar a ideia dos países, do desenvolvimento, e mesmo a relação desigual entre centro e periferia. Exatamente. Nos anos 60, tem outra curiosidade. Bom, eu com esse livro, eu espero... Quer dizer, o meu trabalho é abrir, até porque tem que ir rápido, é abrir pistas, depois que vêm os pesquisadores que descubram. Mas uma pista, por exemplo, é você ver... Quando o Celso chega em Paris, em 65, quer dizer, era o momento da descolonização na África. Né? Então, de um lado, os países que já tinham conquistado a independência, sobretudo os da esfera francesa, mandavam, tinha muito programa de cooperação com o governo francês. Em algum lugar, nesses programas de cooperações, eu tenho a impressão que havia resquício de um sentimento de culpa, mas, bom, isso aí é a história do capital, do colonialismo. E tinha muito africano lá. Né? O Celso tinha... Eu tenho lá em casa, porque ele tinha que fazer para o chefe dele, para o chefe de departamento, tinha que fazer... as notas dos africanos, enfim, dos alunos, e pondo a nota ao lado, tal, aquelas tabelas de professor. Bom. E você vê muito nome africano. E, hoje em dia, eu estou pegando essas cartas, daí ser muito trabalhoso, demorar muito, eu vou dar uma gulgada, ver quem é a pessoa, né, quem é o remetente, de modo geral. Quer dizer, não sempre, mas eu faço muito. E aí, curioso, você pega lá o cara, que eu não sei nem de que país do Mali, aí, de repente, você vê... O cara virou ministro, o outro virou vice-presidente, quer dizer, teve ali uma espécie de uma formação para a qual o Celso contribuiu, de economia de desenvolvimento. O Celso, quando chegou na França, ele dava, basicamente, teoria de desenvolvimento e desenvolvimento econômico latino-americano.
Eram essas duas matérias que ele dava. Vários seminários de outros temas, mas esses eram os temas. Nesse momento, e isso não sou eu que digo, a gente que estudou já Celso nesse período, ele foi uma espécie de novidade, digamos, porque os professores de Economia do Desenvolvimento da faculdade, da Universidade Francesa eram, de modo geral, o que se chamava na França de coopérants, quer dizer, eram professores franceses de faculdade que tinham ido fazer estágios nos liceus e até mesmo em algum curso superior que a França mais ou menos tutelava nos países africanos. Então, a ideia deles de economia do desenvolvimento não cabia naindustrialização, por exemplo, porque não havia, era impossível você imaginar pregar, digamos, uma teoria do desenvolvimento econômico naquele momento, naquelas condições, nos anos 60, com industrialização na África. A do Celso era o contrário. O Celso estava vindo de uma teoria do desenvolvimento, digamos, da América Latina, da CEPAL, que, pelo contrário, pregava, quer dizer, um dos eixos foi a industrialização da América Latina no final da guerra. Então, houve uma novidade, como é que eu posso te dizer, acadêmica ali, do ensino, de como ensinar teoria do desenvolvimento. Quer dizer, a industrialização cabia dentro da teoria do desenvolvimento e da economia do desenvolvimento, coisa que antes não cabia para os outros professores. Ele foi o primeiro a substituir essa leva, depois vieram os outros, e já alunos dele, inclusive, entre eles o Pierre Salamá, que é uma pessoa brilhante, foi assessor do Celso, foi, enfim, adjunto dele, e que fez uma carreira solo depois brilhante. E houve outros. Mas ele, ali naquele momento, ele introduziu essa metodologia, digamos assim, na qual cabia, sim, a industrialização dentro de um projeto de economia do desenvolvimento. Quer dizer, uma visão acadêmica que teve frutos políticos. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, sem dúvida. E que teve repercussão muito grande, porque era um momento em que havia muita gente do terceiro mundo estudando na França. Ainda quando eu cheguei, alguns anos depois, a presença do, que eu acho que nem se usa essa palavra hoje mais, enfim, terceiro mundo, essa expressão, era muito forte na França, muito forte. Quer dizer, a quantidade de colóquios para os quais o Celso era convidado, colóquio, mesa redonda, de tudo quanto é lado, e de sindicato, da igreja mais progressista, ou até menos progressista, de igrejas protestantes, de universidades pela França inteira, sempre muito aparece a coisa do terceiro mundo. Vamos debater o terceiro mundo. Talvez fosse digamos, um passe-partout, uma expressão também meio passe-partout, porque você engloba ali também o que você quiser, né? Desde que não seja o mundo europeu, você põe ali qualquer coisa. Mas era um debate presente. A quantidade de revistas que havia, uma passagem bonitinha, chamada Revista do Terceiro Mundo, que agora só que trocou de nome. Então, era um debate, e com muito aluno. O Celso tinha uma enormidade de... Tinha uma coisa curiosa, que eu vi muitas cartas, era muito chique na França, ainda quando eu cheguei, escrever à mão. O chique era escrever à mão, não à máquina. A máquina era uma coisa meio americana, enfim, não era bem visto. Então, os alunos todos que queriam marcar encontros com o Celso para discutir tese, projeto de tese e nota, ou o que você quiser, escreviam à mão. Então, tem centenas de cartas. Monsieur le professeur, aí começa, gostaria de marcar com o senhor, gostaria de fazer tal tese, tudo à mão. Aí você vê as assinaturas, tem uma montanha de gente que não é nome europeu. Quer dizer, você sente... É muito mais africano do que asiático. O asiático tem pouco. Mas muito. Quer dizer, então, não por acaso, alguns livros, mais no Magrebe, alguns livros do Celso foram traduzidos com muito sucesso no Magrebe, quer dizer, Marrocos, Argélia e Tunísia, né? Que também tinha aquele debate, aí na mesma época, aquele debate nascendo a OPEP, da coisa do petróleo argelino, depois da independência israel. Quer dizer, foi um momento importante de terceiro mundo e Celso, de certa forma, contribuiu na Sorbonne para esse debate frutificar. Você falou antes da questão do exílio, que você queria falar sobre exílio. Assim, o exílio tem um componente dolorido aí. Eu fico até travada. Exílio é muito duro, e eu diria uma frase boba, que exílio não é para qualquer um. Quer dizer, é uma condição muito dolorosa, porque você, inclusive, perde, no caso de quem não vai para Portugal. Quem foi para Portugal e para as colônias portuguesas da época é diferente. Eu conheço vários exilados que foram, aí é diferente, porque você mantém a mesma língua. No caso de ser uma língua estrangeira, de outro país, você tem, inclusive, que, como é que eu posso dizer, refazer o modo de pensar, inclusive, né? Que é uma coisa muito complicada isso, você refazer
o seu pensamento para tudo, para você falar, para você montar uma casa, para os seus filhos conversarem na escola, para você, no caso do Celso, dar aula. Enfim, bom, mas isso, enfim, bom, é um, como é que eu posso dizer, é um castigo, enfim, é um sofrimento pelo qual devem ter passado exilados desde que o mundo é mundo. Mas, enfim, o que eu queria salientar no caso do Celso, eu quero salientar nesse livro, é uma espécie de uma mesquinhez, de uma mesquinharia, entendeu? No caso dele, quer dizer, o Celso é cassado em março de 64, ele está exercendo um cargo, evidente que é um cargo importante, que tinha status de ministro, quer dizer, ele despachava direto com o presidente da República, mas ele nunca foi do Partido Comunista, ele não era um maluco que estava pregando rebelião no campo, nada disso, quer dizer, e ele é cassado, ele não tinha nada a ver com a guerrilha, que vai aparecer depois, com o terror, nada. Bom, vai para a França, começa assim, a ser professor na Sorbonne, um cargo importante na época. Pra você ter ideia, os estrangeiros, e o Celso eu tinha nomeação lá em casa, era nomeado pelo presidente da República. A nomeação dele foi o de Gaulle, é um decreto do de Gaulle, que era o presidente, é assinado pelo Georges Pompidou, que era o primeiro-ministro, né? Eu tenho isso lá também. E, bom, enfim, não estava dando aula de guerrilha, estava dando aula de economia latino-americana, ainda assim, há uma espécie de uma perseguição mesquinha, eu acho que é mesquinha a palavra, deve haver outras, mas, enfim, sinônimas. O Celso nunca pediu asilo, ele foi exilado, mas pedia asilo, quer dizer, pedir proteção de outro país. Ele disse, eu não vou dar esse mocinho aos militares, não dou. Bom, então ele funcionava, digamos, entre aspas, como passaporte brasileiro. Passaporte esse que, na época, era o governo brasileiro que determinava para que países você pode viajar. No caso dele, ele tinha saído pelo Chile, portanto, tinha visto para o Chile, Estados Unidos, por onde ele foi, França, por onde ele foi, e eles deram mais um, Inglaterra. Então, se ele queria, por exemplo, de férias à Itália, pegar sol, enfim, na costa amalfitana, ele tinha que pedir ao consulado, chamava extensão de visto, extensão de passaporte, extensão de visto, não lembro, para poder também ir à Itália. A Itália ali, passar férias e tal. Bom. O consulado dava ou não dava. Então, dados momentos, você viu que houve ali uma espécie de uma birra, dependendo de quem era o chanceler no Brasil, quem era o embaixador lá, e dependendo das aberturas e fechaduras do regime brasileiro. Nos anos, por exemplo, de 67, eu diria, de Castelo, e aí eu queria também, as pessoas falam muito, o Castelo foi uma coisa quase liberal. Não sei, matéria para os exilados não foi, não. Quer dizer, não, só depois a coisa piorou, depois do AI-5. Não. Para os exilados, a julgar pelo que eu sei das histórias de Celso e de outros exilados da primeira leva, digamos assim, entre eles Valdir Pires, José de Castro, não foi brincadeirinha, não. Quer dizer, piorou. Pode piorar? Sempre pode piorar. Sempre. E a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas não foi fácil, não. Quer dizer, como é que foi, então? Aí o Celso tinha que pedir. Então, não, houve essa parte do Castelo. Então, por exemplo, porque eu não sei quem era o chanceler, não lembro, nem quero saber. Eu acho que o embaixador também não lembro, não sei se era o Bilac Pinto, mas isso tem que ver depois. Eles negavam visto, quer dizer, o Celso pediu visto umas 2 ou 3 vezes, extensão de visto, para tudo mais o que havia de mais acadêmico, um seminário de história econômica em Leningrado, hoje em dia Petersburgo, que tinha sido organizado pelo Fernando Brodelli, que era um grande historiador, que também não tinha nada de marxista, de comunista, rigorosamente nada. Era um homem muito respeitado na França, acho que no Brasil também, entre os historiadores. Ele gostava muito de Celso e ele pediu para Celso organizar uma dos eixos do seminário. Bom, e Celso precisaria de visto. E pediu para o consulado, e o consulado não respondia. E o Celso, vendo que a hora do seminário estava chegando, e aí escreve para o Brodelli, dizendo, olha, acho que não vai dar. E aí o Brodelli escreve para o embaixador brasileiro, eu tenho essa carta lá em casa, falando muito, elogiando o Celso, dizendo que não tem nada de político, que é o seminário de História Econômica e tal. O embaixador sequer responde, não tem nem resposta. Quer dizer, no fundo, é uma coisa de uma picuinha. Teve um outro momento que ele foi como economista das Nações Unidas, que ele foi durante 9 anos, na CEPAL, chamaram, e com muita experiência de Nordeste, de seca, de barragem, chamaram o Celso para ir visitar a barragem de Assuã, no Egito. E era uma missão técnica, completamente técnica, e aí teve que pedir o visto. Né? Mas aí quem pediu não foi Celso, quer dizer, quem se encarregou disso foi as Nações Unidas. O próprio secretário-geral e o subsecretário-geral, que eram franceses, o Philippe de Sena, que se encarregaram de pedir o visto
E não veio. Não veio, e aí eu tenho a carta do Philippe de Seine, meio sem graça, meio, enfim, uma coisa desagradável, mas ele, enfim, dizendo, olha, a delegação brasileira aqui na ONU não negou porque, de acordo com a Secretaria do Exterior do Brasil e tal, não é para dar visto. Quer dizer, uma coisa mesquinha, entendeu? É mais do que picuinha, sabe? mesquinha. Quer dizer, é uma perseguição boba, ridícula, porque se você dissesse, não, o Celso está indo para o colóquio da paz para fazer proselitismo, não. Quer dizer, entendeu? Agora, enfim, é muito duro, viu? Isso no caso. Agora, eu quero também deixar bem claro que o Celso se sentia, dentro desse quadro, um privilegiado. Quer dizer, mal ou bem, o Celso jamais foi de se lamentar, eu nunca vi o Celso lamentar um dia. Bom, ele podia dizer, puxa, pois é, não me deram visto. Bom, ok. Mas ele se sentia, e com razão, ele foi realmente um privilegiado. Quer dizer, ele pôde ir para uma grande faculdade, que foi a Sorbonne, ele falava muito bem francês, ele escrevia muito bem francês, ele descobriu que ele gostava de dar aula, que foi uma boa descoberta, e ele, na época, realmente, como é que eu posso dizer, tem um trabalho muito bom de um antropólogo da linha do Bourdieu, chamado Afrânio Garcia, que é muito amigo meu. Ele fez um trabalho muito bonito, baseado nos conceitos do Bourdieu, mostrando como o Celso, naquele momento, ali nos anos 60, 70, até meados dos 70, Celso estava, digamos, na elite intelectual, porque ele era professor da melhor Universidade de Paris, de Economia, ele publicava muito pelas melhores editoras, ele escrevia nas revistas mais conceituadas. Então, entendeu? Quer dizer, jamais ele se sentiu, pelo contrário, ele sempre se sentiu um privilegiado. Agora, que é dureza, quer dizer, tem um dia a dia ali que você tem que... Né, agora, essas mesquinharias da ditadura militar, de um regime de exceção, de certa forma, sem querer fazer um paralelo entre a ditadura militar e o governo que a gente tem hoje aqui, mas a gente vê coisas desse tipo no tratamento que está sendo dado ao presidente Lula na prisão. Quer dizer, figuras como Leonardo Boff e Esquivel, e são proibidos. Sem dúvida. Ficou o dia inteiro sentado lá. Sem dúvida, quer dizer, sem dúvida. Eu acho que a mesquinharia, acho que é até adiante. Quer dizer, se você começa, retrospectivamente, você começa a ver, quer dizer, o que fizeram com a mulher do Lula, para nós, quer dizer, eu passo parte do tempo num país que é a França, que está longe de ser isento de problemas de corrupção dentro da política, em meio aos políticos. Você não dá um tratamento desse, por exemplo, Jacques Chirac. Jacques Chirac, hoje em dia, está beirando talvez os 90 anos, 87, 88. Chirac teve problemas, quando ainda era prefeito de Paris, imensos das empreiteiras de lá, digamos assim, que deram dinheiro, em princípio, para o partido. Agora, se sobrou alguma coisa para o bolso, eu não acredito, realmente, o Jacques Chirac eu não acredito, porque ele era casado com uma senhora, muito distinta, muito rica, muito de alta elite europeia e tal. Mas eu digo, aí, o Chirac depois vira presidente, tem, portanto, a imunidade presidencial, deixando de ser presidente, ele teria, evidentemente, poderia responder ao processo. Respondeu, mas jamais, quer dizer, jamais teve que ir lá, só faltava botar a algema no Chirac, jamais, tudo em casa, ele foi chamado. Agora o Sarkozy também está bem complicada a situação dele. E ele, problemas pessoais, quer dizer, ele tem ali em algum lugar, passa um caixa 2, ou 3, ou 4, enfim, mas não é, quer dizer, claro que a imprensa vai atrás, mas não é aquela coisa. Aqui é uma espécie de sangue, quer dizer, você chegar na casa de alguém às 6 horas da manhã, entendeu? Com condução coercitiva, sabe? Ninguém está fugindo, ninguém está fugindo, ninguém é bandido que está fugindo. Amanhã você tem que ir lá, você vai se explicar. Quer dizer, tem uma espécie de tem um ranço assim meio policialesco, entendeu? Na sociedade brasileira, que, a meu ver, é muito preocupante. E isso, claro, que no momento o Lula... Essa coisa do preso político, eu não entendo nada disso. Eu não sei se existe uma categoria para os juristas de preso político. É óbvio o contrário, quer dizer, que quem está preso é o líder mais popular do Brasil. Isso nós estamos todos de acordo. Agora, se isso vai durar, eu temo que dure, quer dizer, que perdure, digamos assim. Eu espero que não nas condições atuais, quer dizer, que o Lula, se tiver que ficar preso mais alguns meses, que sejam condições normais, se é que se pode falar assim,
e que essas pessoas que são, obviamente, pessoas excepcionais, é claro, quer dizer, não é ficar abrindo a exceção para qual, não é nós, três, irmos lá conversar com o Lula, não é isso. São pessoas, obviamente, excepcionais. Você não faz isso com uma pessoa de 70 e tantos anos, de 70 e poucos, que é o preso, e muito menos com pessoas que estão beirando os 80 anos, se é que já não tem mais, o Pérez Esquivel, acho que tem mais de 80 anos, e o Boff também. Faz isso, quer dizer, se ajeita de uma outra forma. Você diz, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor volta, hoje não vai dar, o senhor volta amanhã, dá para o senhor ficar aqui em Curitiba, volta amanhã às 3, a gente arruma, entendeu? Quer dizer, tem forma de fazer, quer dizer, existe uma espécie de uma... Como é que eu posso dizer? Eu vou até para o outro lado. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. Tem um outro lado assim, de falta de uma delicadeza no trato cívico, entendeu? Que a gente está perdendo. Em qualquer condição, isso se reflete até nos bares que você vai, nas relações de supermercado, você começa a falar e a outra berra, não sei o quê. Eu tive um episódio semana passada nesse sentido. Quer dizer, tem que ter um trato entre as pessoas, para ter um convívio, entendeu? Nem esse convívio social, digamos, de uma sociedade minimamente solidária, a gente está perdendo isso. E isso se reflete, a meu ver, nessas pessoas que ficam achando que são justiceiros. Quer dizer, eu não estou aqui para falar mal de juiz, enfim, não é minha função, e também não sei, porque não entendo nada disso. Mas não pode, o juiz não é justiceiro, quer dizer, né? As coisas têm que separar. Então é muito triste, eu acho que é um momento muito triste, eu não estou muito otimista em relação à prisão do Lula. Em relação à coisa da frente, eu acho que é muito importante a gente pensar em termos de frente. Agora, é difícil, quer dizer, União das Esquerdas, eu presenciei tentativa de duas. Uma eu fazia como jornalista. A francesa, que foi a união do Mitterrand do Partido Socialista com Georges Marchais, do Partido Comunista, e uns pequenininhos, tinha o PSU do Rocard, enfim, bom. Eles tentaram fazer uma união das esquerdas, já fazia uns 30 anos que a direita só dava direita, na França só ganhava direita, desde o final do De Gaulle, 58, já com De Gaulle, aliás, e eles tentaram uma união das esquerdas, chegaram a fazer, que foi difícil, chegaram a costurar para as eleições de 72, eles fizeram a união das esquerdas. Eu cheguei pouco depois, cobria muito isso, tudo isso. A primeira eleição que eles quiseram manter, a eleição da União das Esquerdas, foi em 74. Mantiveram no primeiro turno, o Mitterrand foi o candidato das esquerdas, já no segundo turno começou a degringolar e degringolou a tal ponto que o Giscard d'Estaing ganhou por 2%, 0,5% por aí. Na França é sempre muito polarizado, você ganha por 0,5%, coisa que, aliás, a Dilma que ganhou, todo mundo achou um escândalo. Mas 2 turnos, a lógica é essa mesma, você ganhar por pouco, né? Bom, essa foi a primeira e depois foi para o Beleléu, não deu certo. Ainda na eleição de 81, aí o mérito do Marchais, o Marchais talvez não tanto, ele ficou um pouco assim distante, mas os comunistas votaram no Mitterrand. Ele já era outro mundo. Em 81 já tinha havido a invasão do Afeganistão pela União Soviética, então já a União Soviética estava com uma imagem muito ruim, e por conta disso o Partido Comunista Francês também. Bom, outra que eu assisti foi... Mas, enfim, essa União das Esquerdas, a meu ver, sacrificou uma pessoa que poderia ter sido mais interessante na França, que era o Michel Rocard. Não na hora do Mitterrand, mas em seguida. Bom, queimou o Rocard. Outra que eu acompanhei foi na Espanha, depois da morte do Franco, quando tinha que unir enfim, o primeiro-ministro de direita. Eu estava falando para ela, na Espanha tinha uma expressão que eles diziam que dava para conversar, que tinham duas direitas, a direita que toma banho e a direita que não toma banho. A direita que toma banho seria mais centro-direita, um pouco mais civilizada. E tinha o Adolfo Soares, que foi quem fez a transição, que era a direita que tomava banho, digamos. Mas ali os comunistas, que eram o Santiago Carrillo e o González, eles diziam, com a direita que toma banho dá para conversar. Bom, fizeram aquele pacto inicial, que foi o Pacto de Moncloa, os comunistas meio de cara feia e tal, mas acabaram, o Pacto de Moncloa foi dos grandes momentos que eu presenciei na Europa nos anos 70, 80, por aí, foi o Pacto de Moncloa. Depois houve as eleições, houve a nova Constituição, vem as eleições de 82, se não me engano, depois da Constituição, Felipe Gonçalves ganha de lavada, e aí também, depois do segundo mandato do Felipe Gonçalves, que ele também poderia ganhar de lavada, mas aí os comunistas começam a rejeitar a União das Esquerdas, e a União das Esquerdas vai para o brejo. Poderia ter sido um candidato mais conciliador, que era, a meu ver, o Javier Solana, e não deu certo, e a União das Esquerdas foi para o brejo. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, é muito difícil fazer uma União das Esquerdas, e essas duas que eu vi foram feitas por líderes
muito fortes. O Mitterrand, que Deus sabe que era uma raposa política e tinha anos de meio fio, e o Felipe Gonçalves, que, embora não estivesse, porque ele foi exilado, ele estava exilado, era um jovem exilado, até a morte do Franco, mas ele também era um político de mão cheia. Depois, o que aconteceu foi aí a tragédia, nos dois casos. No que não renovou, isso é que eu temo no Brasil, no que não renovou, aí todos eles se envolveram em casos de corrupção. Aí foi muito ruim. Quer dizer, para as esquerdas, tanto a francesa quanto a espanhola, foi muito ruim. Esse final foi muito, muito ruim. E os dois, pessoalmente, tiveram problemas, enfim, que mais ou menos resolveram e tal. Mas aí, quer dizer, no terceiro mandato de cada uma, que poderia vir outra pessoa, não veio aí, enfim. Agora, os quadros são diferentes. Na Espanha tinha um outro problema muito sério, que era o problema dos terrorismos. Então, do Basco, que, aliás, ontem parece que, né, pediu desculpas, já não era sem tempo, e havia outro. Mas, enfim, é muito difícil fazer uma união das esquerdas, não é? E eu acho que, no momento nosso, quem faria, a única pessoa que eu vejo no Brasil para fazer, é o Lula. E o Lula está preso. Então... Agora, só antes da gente... Vamos continuar com o Lula aqui, mas só para lembrar que, falar em União das Esquerdas, em Portugal, os democratas estão muito esperançosos com o trabalho que a Geringonça vem fazendo. Isso, esse deu certo, é verdade. É verdade. Esse deu certo. Ou seja, não é... Parece que tem esperanças. Tem. Né? Uruguai não estou com Pedro... tem também, teve, porque eles conseguiram, não sei se... historicamente teve. Mas aí também você tem a figura do Mujica, né? Que é uma figura fora de série. Agora, em Portugal você tem razão. Portugal, hoje em dia, é um sopro de esperança, né? O Antônio Costa também é um político muito hábil. Eu conheci o Antônio Costa como prefeito, que não era intendente, que chama, né? De Lisboa. Ele fez um excelente... 2 mandatos, aliás, em Lisboa. Foi muito bem eleito da segunda vez, e ele soube costurar, quer dizer, é a coisa de saber costurar. Ele costurou com o Bloco de Esquerda, costurou com os comunistas, e eu passei em Portugal agora, uns 10 dias atrás, aparentemente, acho que ano que vem, a eleição, ele tem tudo para ser reeleito, quer dizer, lá também deu certo. Agora, é um país pequenininho, enfim, mas é o que eu estou te dizendo, em Portugal você sente que, apesar de você ver os debates na televisão, nos jornais e tal, existe um certo, como é que eu posso dizer, uma palavra antiga, muito antiga, lhanheza, quer dizer, existe uma certa delicadeza, cada um com a sua posição, se tiver que acabar com o outro, acaba, mas uma certa, que você sabe que você vai ter que conviver com o outro, mesmo seu inimigo. Aqui, isso às vezes me dá a impressão que está se perdendo um pouco. Eu presenciei uma cena semana passada aqui em Congonhas. Eu cheguei tentando pegar um voo mais cedo, bom, enfim, acabou que o voo não saiu, o voo foi anulado. E aí se formou aquela fila imensa num balcão lá da companhia para trocar de voo. Bom, enfim, essas coisas devem acontecer todo dia. De horas tantas, tinha uma senhora bastante educada que se levanta, não, ela estava sentada, já mais ou menos perto do atendente, do rapazinho lá, do funcionário. Ela diz, olha, você me desculpe, mas é ruim ter uma pessoa só, quer dizer, só o senhor. Mas falando, ela alteou um pouquinho o tom de voz, mas, enfim, chamando o rapazinho de senhor e tal. É muito ruim, porque nós estávamos no voo da 1h e pouco, por aí, e teve um voo às 2h e pouco, que tinha lugar. Mas como não tinha funcionário para fazer a troca do ticket de embarque, enfim, não deu para muita gente pegar. Bom, mas ela está falando, pois é, mas é uma coisa, porque a gente podia ter um outro funcionário e tal, não sei o quê. Aí lá atrás um gaiato disse assim, isso aí é o país que o Lula nos deixou. A senhora é petista também, o Lula está na cadeia. E aí começou Aí todo mundo, claro que vem a turma do deixar disso e tal, mas quer dizer, gente, isso no aeroporto, às 3h da tarde, no aeroporto da maior cidade do país. Quer dizer, é meio assustador tudo isso, né? Você começa a ver umas manifestações que pipocam aqui e acolá. A direita que não toma banho também. A direita que não toma banho está tomando menos banho ainda. Está tomando menos banho e está aparecendo. Está aparecendo. E isso, quando vai, é rastilho, né? Vai que vai, né? Isso é coisa meio de rastilho, né? Quando você bota a pólvora ali, vai embora, né? Ele pega... Isso é preocupante. Você falou aí às vezes eu queria falar do Lula como a pessoa que pode representar esse polo aglutinador aí. Eu acho que tem a jovem guarda, digamos assim,
eu estou dizendo no campo da esquerda em geral, né? Você tem o Boulos, tem essa moça Manuela, que eu vi ela falar umas 2 vezes. O Boulos eu gosto dele, eu vi ele falar uma vez, achei... Assim, mas é que eu acho que não é ainda o momento. Quer dizer, vai chegar talvez o momento deles, tomara, mas eu acho que quem teria essa força hoje em dia para aglutinar essa gente, eu acho que é o Lula. Agora, tem várias questões, várias interrogações que, no momento, a gente está muito envolvido, mas talvez daqui a alguns anos, ou talvez quem esteja vendo um pouco mais de longe, não é o meu caso, porque eu acabo muito envolvida mesmo, passando os meses fora, retrospectivamente, talvez a gente possa perguntar, será que esse processo das esquerdas foi bem conduzido? Será que não teria sido melhor para o Lula ficar um pouco de longe e digamos, acompanhar a eleição? Não sei. Não se candidatar, mas talvez ele tenha dito, e se não for eu, quem vai ser? Não tem ninguém... Tem uma coisa que aí eu reprovo um pouco o PT, mas isso, enfim, são coisas, né? Não ter um sucessor. Quer dizer, eu gostaria de ter votado no PT da última vez, enfim, do futuro, mas já com uma pessoa mais nova, e aí é muito difícil, é o que eu estou dizendo, esses líderes têm um lado bom, um lado ruim, o Mitterrand teve, o Felipe Gonçalves teve, eles se julgam um pouco eternos, né? Quer dizer, eles não têm aquela coisa de... Até tem, de ir preparando um sucessor, mas não vai muito longe. Não, nova geração e tal. Tanto nesse sentido, aquele gesto que o Lula teve tanto com a Manuela como com o Boulos foi muito significativo. Quer dizer, era uma espécie, no momento, de dizer, olha, gente, eu estou indo para um lugar que eu não sei quando eu vou sair. Quer dizer, o habeas corpus tinha já sido negado, eu estou meio que passando o bastão, né? Eu senti aquilo... Agora, eu fiquei muito triste, viu? Fiquei muito triste com a visão do Lula, me deu ali vários dias, de vez em quando eu penso. Muito... Eu acho acho injusto, quer dizer, quando você pensa a quantidade de gente que tem solta por aí, a forma como foi feita, muito espetaculosa também, entendeu? Com muito... Eu acho que ali o Supremo... Como é que eu posso dizer? O que eu vi, porque eu estava no final de temporada na Europa, não acompanhei muito de perto aqueles votos imensos, não acabavam muito, eu acompanhei depois em 140 caracteres, para usar a linguagem do Twitter. Mas eu achei que houve ali uma politização. Quer dizer, em outras palavras, ninguém vai me dizer que o Lula foi preso pelo triplex, né? E nem amanhã que vai estar na cadeia por causa do pedalinho, né? Então, quer dizer, vamos combinar que não é isso. Quer dizer, a outra já foi por causa da pedalada, agora veio o pedalinho, eu acho que não é por aí. Quer dizer, então, eu acho que ali a ideia era tirar o Lula da corrida, né, presidencial, a meu ver, era isso. Quer dizer, então, quando aí começa a valer qualquer coisa, aí é complicado, né? Agora, ao mesmo tempo, conhecendo um pouco o Lula, vendo assim, quer dizer, o Lula não é um contemplativo, quer dizer, não é uma pessoa que diz, bom, vou aproveitar aqui e vou ler... Resignado. Vou ler Guerra e Paz. Não é o caso, né? Então, deve estar muito duro, muito duro. Aquela entrevista do Dirceu, que saiu ontem, que é muito reveladora para mim, eu não tinha ideia. Eu achei uma entrevista muito corajosa, muito forte, e muito... Eu acho que é uma entrevista histórica. Eu acho que ela vai, no futuro, quando as pessoas começarem a estudar tudo isso, ali vai ter muito material ali para ser estudado. E ele fala do cotidiano, né, que a gente não tem muita ideia como é que é o cotidiano do pessoal que está lá em Curitiba, dele, do Eduardo Cunha, de um lado ou de outro, hein, ali, né? E você vê que mal bem tem diálogo, eles falam, eles se encontram antes, não sei aonde, depois não sei o quê, vai jogar futebol 2 horas, enfim. Agora, se você pensar que o Lula está num lugar meio isolado, entendeu? Tá certo, está indo advogado lá todo dia, está indo a família, mas o Lula... passa a impressão de uma pessoa falante, como eu estou agora. Mas, enfim, mas que precisa conversar. Quer dizer, ele vive... É coisa do político 24 horas. Quem era muito assim, em outro registro, era o doutor Ulisses. O doutor Ulisses eu conheci, ele era muito ligado a Celso, era muito ligado a ele, melhor dizendo. Quando a gente se mudou para o Brasil, o Celso já conhecia muito ele, eu não. Por coincidência, a gente morava muito perto, em Brasília, dava para ir a pé de uma casa para outra. E o Celso não ia, não era? O Celso era muito reservado, era um sertanejo, né? Ele ficava muito, muito quieto, mas o doutor Ulisses chamava muito o Celso lá, e às vezes eu ia com o Celso de noite, depois de jantar, a gente ia a pé, voltar e tal. O doutor Ulisses respirava política 48 horas por dia. Quer dizer, se ele não estivesse cercado de 4, 5 pessoas, a favor ou contra, quer dizer, até
tinha permanente, digamos, um inner circle que era favorável a ele, sempre, quer dizer, mais ou menos rebatia com ele, batia e rebatia as conversas com ele, mas sempre no sentido do que ele pensava. Mas também tinha gente, na época ele era, inclusive, presidente da Constituinte, então era, né, um cargo importante. Então, mas eu digo, aí e o Celso, que não era nem de longe político partidário, mas nem de longe nunca. Eu sentia que, às vezes, eu olhava para o Celso, eu dizia, ele deve estar doido para voltar para casa e pegar o livrinho de literatura, entendeu? Mas, bom, ficava lá, quieto e tal. Bom. Mas tem políticos assim, né? E o Lula é desses, quer dizer, deve estar sendo muito duro. Acho que deve estar sendo muito duro, entendeu? Eu fico muito apenada. Confesso a você. Eu fiz uma entrevista com o Pepe Mujica, nós fizemos lá no Centro Celso Furtado, Saturnino Braga, eu e a Carmen Feijó, que é editora da revista do Centro. Nós fomos à casa do Mujica em outubro do ano passado. E lá na fazenda? Lá no sítio dele, aquele sítio ali perto de Montevidéu. E eu fiz umas perguntas para ele sobre a dureza da prisão dele, foram 13 anos, né? E uma das coisas que ele mais falou, quer dizer, ele foi muito pesada dele. Teve, inclusive, um momento em que ele foi imurado, né? Ele ficou meio que, além de ficar na solitária, imurado. Ele ficou numa espécie de um nicho que construíram, deixaram cimento daqui até o chão. Ele não podia se mexer. Só daqui para cima. Não, muito foi. Ele ficou. E teve outros. Teve, se não me engano, acho que foi o Sendik, que também ficou assim. Foi muito duro. Mas uma das coisas que ele fala... muito duro. Uma das coisas que ele falou foi... eu chego uma hora que eu até digo que eu vou parar, porque é sempre muito pungente, né, o que essas respostas. E aí ele disse, uma das coisas que mais me doeram foi a época que eu fiquei uns 2 anos sem poder ler. E quer dizer, é um outro tipo de pessoa, quer dizer, não é o Lula. O Lula, se deixar um ano ele sem ler, talvez leia jornal, mas não é um introspectivo, não é, entendeu? E isso é muito duro, né? Quer dizer, você tira exatamente o que você sabe que vai atingir, né? E no caso do Lula é a conversa. Por que ele não está num corredor lá, onde tem, sei lá, que ele já ia bater no ombro lá do carcereiro e tal? Não, ele está num lugar mais isolado, né? No caso dele, se bem que ele teve várias fases, né? O Mujica teve várias fases de prisão, ele ficou preso 13 anos, 12 ou 13 anos. Mas é muito duro. Ele está recebendo essas cartas aí que estão sendo então, isso deve ser muito bom. Pelo Brasil inteiro. Isso deve ser bom. Pois eu não estou sabendo, isso é uma boa iniciativa, é uma coisa simpática. Voltando à carta, né? Voltando às cartas. Está vendo? Isso aqui é uma coisa importante. Que a gente já está vendo, aí fala com a editora aqui, né? A editora já está vendo as cartas publicadas também, né? Mas elas cartas ao Lula. Elas estão sendo publicadas. Estão sendo na internet? Eu vou dar uma olhada, eu não sabia. Tem carta de criança, Eu vi algumas de mais de gente mais ligada a gente, de intelectuais e tal, eu vi algumas. Muito emocionante. Porque tem vários grupos de ativistas, a gente acompanhou... Vocês foram lá? A gente acompanhou um grupo de ativistas... Vocês foram lá a Curitiba? Não, aqui não sei, tá. E eles procurando, como o tipo central do Brasil. Sei. Entendi que tem uma... Entendi. Quem não sabia escrever, eles escreveram. Dita e alguém escreve. E são, como para usar uma palavra fantástico, sua, pungentes. É pungente, não, tem coisas que... Isso deve dar um certo conforto, né? Deve dar um conforto para o Lula, sem dúvida. Agora, tudo isso muito duro. Primeiro que a gente não sabe onde é que vai parar tudo isso. Né? Eu espero que isso... Porque tem gente que outro dia, um amigo meu, que é bem mais pessimista. Eu não estou tão pessimista, porque eu acho que isso vai acabar se refazendo. Mas tem um amigo meu mais pessimista que diz, de repente é só o aperitivo do que virá pela frente. Que bom que você não está tão pessimista. Não. Quer dizer, não, pessimista, final, não é isso. Quer dizer, não é pessimismo, enfim, não sei se é essa palavra. O que eu fico muito apenada, muito entristecida, é porque tudo isso, a sensação que se tem é que tudo isso, depois para voltar para o sítio, não é nem mais, também, evidente, a parte política, sem a qual você não faz nada, mas as condições que, enquanto isso, vão se deteriorando, enquanto isso você tira, que ninguém nem nota muito, você tira, por exemplo, as humanidades das federais, entendeu? Você vai fazendo um trabalho de sapeador, entendeu? Sapador por baixo, que aí e outras coisas. Trabalho meio sorrateiro. Tira os estudantes brasileiros das universidades de fora. Né? Isso eu nem vi. O que foi? Eu vi um outro dia que já tinha
já tinha quase 20 mil. Era uma outra barbaridade qualquer dessas. Ah, sim, não, a coisa da Lei Rouanet, da Lei de Incentivos Fiscais, que eu fiquei ligada, porque o Celso tinha trabalhado com isso, né? Com Lei de Incentivos, que eu não sei quem é, de um deputado do Rio Grande do Sul, que eu não sei quem é. Curiosamente, ele é deputado e estava no Senado, já estava na comissão, isso semana passada ou retrasada, já estava sendo encaminhado para a Comissão Econômica, que nenhum projeto, quer dizer, aí já entra lá do moralista da coisa, que nenhum projeto que fira a moral pública, enfim, particular, poderá ser financiado pela lei de incentivos fiscais, pela Lei Rouanet. E já tinha 20 mil assinaturas. Quer dizer, daqui a pouco isso entra na comissão e sai do lado de lá e... Entendeu? Quer dizer, se você não pode, que é uma lei feita em grande parte para financiar manifestações artísticas, você não pode, você vai ter que dizer antes se vai ou não ferir o respeitável público, bom, aí... Aí censura é volta do tempo das trevas. Aí. Quem diz que é moral, que não é moral, enfim. Então, outro dia eu vi, por acaso, eu estava lendo uma outra coisa, eu estava lendo uma história de um português, que, aliás, é exilado, morou aqui, o Casais Monteiro, Adolfo Casais Monteiro, ele morou aqui nos anos... Ele foi muito perseguido, embora ele não fosse do Partido Comunista, foi muito perseguido pelo Salazar, veio para cá nos anos 50, para São Paulo, 54, ele trabalhou no Estadão, bom, enfim. E eu estava lendo uma biografia dele, na qual eu tinha correspondência dele com o Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa se demite de uma revista literária, bom, e ele dizendo, o Fernando Pessoa tem essa frase dizendo, porque o fascismo, era uma revista que provavelmente estava sob a influência de algum salazarista, bom. O Fernando Pessoa, que também não tinha nada de esquerda, nada de coisa nenhuma, ele diz assim, porque o fascismo não é que te proíbe, não é o que quando te proíbe de dizer alguma coisa, é quando te obrigam a dizer outra coisa. Quer dizer, ninguém é proibido, eles te obrigam a dizer, a falar bem do caso do Salazar. E, curiosamente, por outra coincidência, assim, foi tudo na mesma semana, eu peguei uma frase do Roland Barthes, que não tem nada a ver com coisa nenhuma, e nem estava estudando especificamente o fascismo, ele diz praticamente a mesma coisa, dizendo que realmente... É um texto dele, eu não me lembro como é que é o nome, mas eu acho esse texto dele. Ele dizendo exatamente o que é isso. Não sei se ele estava falando sobre... Eu não sei, eu não me lembro o contexto, mas ele dizendo praticamente a mesma coisa. Ele foi o perigo do fascismo não é quando ele proíbe alguém de fazer alguma coisa, é quando ele obriga alguém a fazer alguma coisa. Quer dizer, quando você obriga a ter uma arte que respeite parâmetros cristãos, evangélicos, aí... Ah, que tempos, hein? Que tempos, que tempos, que tempos. Sobreviveremos. Sobreviveremos. We shall survive, sem a menor dúvida. Então, tá bom. Mas é difícil. Acho que chega, né? Tá Falei bom, muito. tá bom, muito bom. Sobreviveremos. Então, A Sobreviveremos. gente conversou aqui com a Rosa Freire de Aguiar, que trouxe toda essa visão. Eu queria só fazer um fecho, eu queria elogiar o trabalho de vocês, porque outro dia, não sei, foi agora recente o dia do jornalista, não foi? Foi o dia da prisão do Lula. Foi, né? exatamente. 7 de abril, da imprensa, 7 de abril. Exatamente. 7 de abril. Nós, os três aqui, jornalistas, desculpe, eu de mais velha guarda que vocês, mas, enfim, vocês tarimbados de imprensa também. Você sabe que naquele dia eu fiquei... Depois é que alguém no Facebook, ou uma rede social qualquer, botou que era o dia do jornalista, eu nem lembrar. Mas eu digo, gente, mas é triste no dia do jornalismo a gente quase ter vontade de concordar com o que o Lula falou da imprensa livre e independente brasileira, porque é aquilo mesmo, né? Quer dizer, então, eu acho que o trabalho hoje em dia, e tem muita gente muito competente entre eles vocês, que estão fazendo essa imprensa, não sei se pode chamar paralela, alternativa, sei lá que nome terá, é fundamental, porque eu me lembro da imprensa, você lembra disso também, Eleonora lembra, Rodolfo também, daqueles jornais Nanica, daquela imprensa Nanica, que foi com o nome de imprensa Nanica, ali tinha muita coisa boa, vocês provavelmente, mas aquilo era uma espécie de um respiro, né, que a gente dava. Hoje em dia, graças a Deus, essa coisa... Hoje em dia você pode, talvez, se dar ao luxo, se você tem 3, 4 grupos mais ou menos afins, os jornais que nos perdoem, você pode até dispensar um pouco a leitura de jornal, um dia, outro dia, porque está tudo circulando. E o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho sensacional. Parabéns a vocês dois, eu realmente acho... É muito bom. E isso eu acho que daqui a pouco vai ter gente estudando, fazendo tese. Você vai ver. Porque não é corrente em outros países isso. Eu acompanho um pouco na França, não precisa. Quer dizer, claro que tem um blog aqui, um blog acolá, mas é uma coisa mais específica. Tem o literato, que aí vai ter um blog de literatura, tem outro que gosta de ficção científica, vai ter um blog de ficção científica. Enfim, é uma coisa um pouco diferente. Mas aqui não, vocês cobrem tudo, né? E essa imprensa alternativa,
trabalho alternativo é quase um exagero, não sei qual é o nome. Mas você vê que todos esses blogs, esses diários do mundo, tudo isso é sólido, é sólido. Quer dizer, em matéria de bom jornalismo, é muito bom. Que bom. Parabéns. Que bom, muito obrigada. Imagina. Então, toda essa Eu que agradeço. Olha, toda essa conversa vai estar no nosso site, tutameia.jor.br, no nosso canal no YouTube. Eu vou divulgar, vamos divulgar. Eu vou chegando de volta ao Rio essa semana agora, vamos divulgar. E é isso. Obrigada, então, obrigada, Eleonora, obrigada, Rodolfo. A gente se vê próxima vez. Obrigada.